Oiê! Olha eu aqui no nosso primeiro episódio de 2026, fazendo uma coisa que eu digo que eu vou fazer há tempos, mas essa hora sempre chega, sem preparação, sem organização, do jeito que tem que ser. Não sei, acho que não sei se é o 18º, 19º episódio do podcast e o nosso primeiro vídeo. Do mesmo jeito que eu sempre falo pra vocês, dentro do carro, sem nada muito programado, mas estou aqui de coração, então seja bem-vindo ao Papo Solar. Provavelmente vou botar esse vídeo no YouTube, além de colocar no Spotify, na Amazon Music. Então, vou estar falando com pessoas diferentes, talvez gente que ainda não me conheça. Tô aqui para falar de coração aberto sobre a vida. E hoje, como nosso primeiro episódio do ano, eu vim falar sobre uma frase que ela ficou muito na minha cabeça nos últimos dias, então eu achei que deveria trazer ela para cá. E eu virei o ano com essa frase, que é: era tanto azeite que faltavam vasilhas. Essa frase eu acho que ela traz muito mais da nossa vida do que a gente imagina, se a gente se abrir para ela. Eu vou contar essa historinha. Ela é uma história bíblica, mas eu não vim falar sobre a Bíblia. Eu vim falar sobre essa história, o significado que ela tem. E acho que eu vim falar mais sobre prosperidade, do que a gente pode encontrar bem lá no fundo do nosso coração, né? A frase é: era tanto azeite que faltava vasilha. Na Bíblia tem a história de uma mulher viúva, endividada, com medo de perder os filhos, no limite dela. Ela procurou um profeta e disse: eu não tenho mais nada, só um pouco de azeite, no auge do seu desespero. A orientação que ela recebe é bem curiosa. Ele diz: peça vasilhas emprestadas. Muitas, o máximo que você conseguir, não são poucas vasilhas. Ela obedece, mesmo sem entender, fecha a porta e então o azeite começa a jorrar. Enquanto haviam vasilhas, o azeite não parava. E o que essa história conta? O milagre não acabou porque Deus parou. O azeite parou porque acabaram as vasilhas. Essa história eu achei ela muito interessante, ela me bateu muito forte. Porque quantas vezes a gente pede alguma coisa para Deus, pede para o universo, pede para a vida, e essa coisa ela não acontece, talvez porque a gente não esteja preparado ou porque a gente não abre porta para isso. A gente pede muitas vezes expansão, mas a gente morre de medo de crescer. A culpa de crescer ela é bem grande na gente, né? A gente pede um amor verdadeiro, mas às vezes a gente tem medo de receber esse amor e às vezes não ser suficiente, a gente não ser suficiente, a gente não entender a intimidade, a gente pede para ser próspero, mas a gente quer levar a vida no improviso. Acho que várias coisas assim contam. Então, quando ele falou sobre essa mulher que ela estava no desespero, eu pensei, quantas vezes o céu deve estar derramando tanta coisa pra gente, mas a gente não se permite receber. Por medo, por insegurança, por ter vasilhas pequenas demais ou poucas vasilhas. E eu falo muito disso porque acho que isso caiu muito na minha cabeça pelo fato de sonhar. Que a gente sempre sonha muito pequeno, né? Esse ano eu me prometi que eu ia realizar 4 sonhos. Alguns, tá? Mas eu tô trazendo pra vocês esses 4. Que um é poder fazer uma viagem sozinha, que eu quero muito, pra um lugar específico, que vocês vão saber no decorrer do ano. A segunda, eu amo viajar sozinha. A segunda é fazer uma viagem para um lugar que uma irmã minha sonha, que é a Laís. Ela sonhou, que ela quer conhecer Paraty e Ilha Grande. Ilha Grande eu levei, agora a gente tá marcando de ir pra Paraty esse mês. Um lugar que minha mãe sonha conhecer, que é Fortaleza. Então eu vou me organizar para levar minha mãe para Fortaleza esse ano. E o lugar que uma outra irmã minha sonha conhecer, que na verdade é um evento, né? É uma experiência, que é ver a Aurora Boreal. Então, assim, Vitória sonhou um pouco mais alto do que as outras. E eu me comprometi com isso. E eu vou realizar. Luane, mas como? Com muitas vasilhas. Eu vou ter todas essas vasilhas, independente de como. Eu vou fazer com que essas coisas aconteçam. Ah, isso é muito distante da realidade? Será? Será que é tão distante assim? Será que se a gente organizar a vida, ajeitar algumas coisas, alinhar algumas coisas, a gente consegue realizar? O meu sonho desse ano é realizar o sonho delas 3,
E eu vou fazer. E às vezes a gente pensa que essas vasilhas que eu tô falando, principalmente início do ano, sejam só quanto a dinheiro. Mas a gente tem vasilha emocional, a gente tem a vasilha da prosperidade, a gente tem a vasilha do dinheiro, a gente tem a vasilha da família, a gente tem a vasilha dos sonhos, a gente tem tanta vasilha. Só que aí cabe a nós decidir se a gente quer vasilha pequena, e aí vai cair exatamente o azeite que precisa para preencher a vasilha pequena, ou se você quer ter várias vasilhas grandes. E aí essa história me fez pensar, porque pode ser que muitas vezes a gente chame de atraso, de azar, de destino, que aconteçam coisas que não são do jeito que a gente quer, que a gente não consiga alcançar as coisas que a gente quer. Só que talvez seja isso, sejam só vasilhas pequenas demais. A gente confia pouco, muitas vezes. A gente não quer se preparar para o muito. Teve uma frase que eu já falei aqui no podcast que encaixa muito bem. Nossa, esqueci essa frase agora. Veio na minha cabeça e foi embora. Mas ela quer dizer que, assim, se tudo acontecer, você tá pronto para receber? Se tudo que você tá pedindo na sua vida, toda essa felicidade, todo esse amor, todo esse dinheiro, todo esse sucesso, você tá pronto para lidar com isso? Será? Porque tem gente que pede vasilhas enormes, mas também não tá pronto para isso. Então, tudo é construção. Deixa eu deixar isso aqui. Se tudo que tá acontecendo hoje na minha vida tivesse acontecido há 5 anos atrás, nossa, eu ia surtar, porque eu não tava preparada. Não cabia na minha vasilha de 5 anos atrás. Na minha vasilha de hoje cabe. E os meus projetos para esse ano de 2026 é que as minhas vasilhas sejam ainda maiores e que eu tenha ainda mais vasilhas. Então, para reparar as suas. Será que suas metas, que os seus desejos, que os seus projetos, eles realmente estão sendo do tamanho que eles devem ser? Ou eles podem ser bem maiores? E você que está se poupando disso, muitas vezes por medo e insegurança. Pensa bem. E pensa que talvez as coisas aconteçam da forma que elas estejam acontecendo, porque tem que ser no passo a passo. Não adianta a gente sair de um copinho ali de 200 ml para um pote gigante, para um balde. É passo a passo. Tudo é construção. Mas se você não tomar a atitude de ir aumentando a sua vasilha, você nunca vai receber mais azeite. Você sempre vai receber a mesma quantidade de azeite. Então, o meu desejo esse ano para mim e para você é que jorre tanto azeite que realmente a gente consiga ter muitas vasilhas. Porque senão a gente vai estar sempre seguindo o mesmo caminho. Ontem eu tive uma conversa muito interessante com o Neto, em que ele conversou comigo e falou assim: mas essa situação funcionou para mim até hoje. E por mim tá tudo bem, me faz feliz. Só que, ao meu ver, na conversa que eu tive com ele, se ele se limitasse àquilo que funcionava até agora e fazia ele feliz, ele nunca ia expandir. Então eu também te pergunto isso. Será que é só porque te faz feliz que você está se limitando a isso? Eu falo isso várias vezes no podcast. Morar no Rio de Janeiro me fez muito feliz. Por muito tempo. Até o momento que eu tive que trocar de vasilha para receber mais azeite. Eu era muito feliz, não tinha por que trocar aquilo. E hoje eu vejo que ainda bem que eu mudei. Que ainda bem que eu saí do feliz para ir pro ainda mais feliz. Porque não é só porque te faz feliz que não precisa mudar aquilo, sabe? Eu lembro um cara, quando eu era mais nova, um cara que eu era apaixonada, que ele vivia falando isso pra mim: em time que tá ganhando a gente não mexe. Será? Ele continuou sem mexer. Ele continua na mesma vida. Ele continua fazendo a mesma coisa. Ele continua sendo exatamente a mesma pessoa. E será que aquilo lá é felicidade? Será que ele é feliz daquele jeito? Então, não sei. Trouxe aí mais um questionamento pra gente começar o ano já falando sobre prosperidade. Você consegue ter mais vasilhas, você consegue vasilhas maiores, você consegue fazer mais, você consegue atingir objetivos maiores.
Deixa jorrar esse tanto de azeite que você merece pra vida, sabe? Você querer ser próspero, não adianta você pensar pequeno, você querer pequeno e querer ser próspero. Você realmente não vai conseguir ir tão longe se a sua vasilha for muito pequenininha. Então dá um passo a passo. Vai caminhando, vai se preparando, vai preparando mais vasilha. Dentro, fora, seus projetos, nos seus sonhos, no seu coração, em relação aos seus sentimentos. Perde o medo de ser grande, perde o medo de receber e de dar amor. Perde o medo de sonhar, sabe? Na sua vida. Quem leu meu livro sabe muito bem disso. Que eu falo que parece que eu recebi tantos sinais a minha vida inteira que era para eu seguir esse caminho e eu fugi de todos esses sinais. A partir do momento que eu resolvi aceitar que esse sim poderia ser meu caminho, que essas seriam as minhas realizações, gente, a minha vida mudou. Quem me conhece sabe. Quem acompanha a minha vida. Se você der uma andadinha nas postagens do meu Instagram para, sei lá, 2 anos atrás, você vai ver isso. Quando eu aceitei que o meu caminho poderia ser mudado, sim, para algo completamente desconhecido e maior do que eu jamais imaginei, tudo fluiu diferente para mim. Então, meu desejo para 2026 é que tenhamos muitas vasilhas e que estejamos preparados para receber tanto azeite, de coração. Que seja de dinheiro, que seja emocional, que seja profissional, que seja de sucesso, que seja de sonhos, tudo. E no decorrer dos dias eu vou contando para vocês aqui que eu vou conseguir realizar esse sonho que eu quero dessa viagem específica que eu quero fazer sozinha. Vou levar minha irmã para Paraty, vou levar minha mãe para Fortaleza e vou levar minha outra irmã para ver a Aurora Boreal. Vocês vão acompanhar isso aqui no decorrer desse ano, além de muitas outras realizações. Me conta, vamos fazer assim? Me conta ou nos comentários, por direct, por mensagem, seja o que for. Qual é a vasilha que você tem medo de colocar à mesa ou que você tem medo de expandir, que você fala, não sei se eu sou capaz de tudo isso. Me conta, qual é essa sua vasilha? Que eu acho que você colocando isso pra fora, você vai ver que quando você botar essa vasilha na mesa, sua vida vai ser transformada. Afinal, essa vida é um convite pra gente viver, sentir e experimentar. Que legal poder ter gravado o vídeo exatamente no meu magnífico cenário e poder ter você comigo aqui na primeira semana do ano. Se você não ouviu o episódio anterior do podcast, que foi uma meditação guiada, eu te aconselho a ouvir. De coração. E nem é fazendo uma propaganda minha, porque por mim tá tudo bem. Mas pro seu próprio coração vai te fazer muito bem. Escuta o que eu tô falando. Essa meditação tá muito especial. Então, gente, terça que vem, às 7h15 da manhã, eu vejo vocês de novo. Muito obrigada pela companhia e espero poder gravar outro vídeo. Tudo pode acontecer.